E aí, meu povo, vamos lá? Agora sim, hein? Aula de Sócrates. Eu não vou fazer como eu faço em sala de aula. Geralmente eu conto a história de Sócrates inteira, com detalhes. E eu vou deixar um vídeo que no meu próprio Prezi tem, né? Na própria apresentação lá no blog tem, no final da apresentação, para que conta a história de Sócrates com mais detalhe. Eu vou deixar um pouco mais para esse vídeo. Vou contar aqui as questões mais essenciais da história de Sócrates. Já falei um pouquinho da importância dele ao olhar para o ser humano e também já falei um pouquinho sobre a questão do Sócrates como busca da verdade, da justiça, como ele busca uma verdade e não acredita na ideia sofista de que tudo é relativo. Então vamos lá, aquela aula um pouco mais objetiva, né? A aula online é um pouco mais objetiva, mas eu vou tentar trazer o que há de mais legal aqui na reflexão, que você tem que saber, que você precisa saber sobre esse cara aqui. Se ele está no período antropológico, né? Eu já falei para vocês, a grande pergunta para Sócrates é: antes de pensar sobre qualquer coisa, você precisa pensar sobre aquele que está pensando. Antes de pensar sobre... Agora, você está na quarentena. Antes de pensar sobre a quarentena, você precisa pensar sobre você, sobre a sua cabeça. Você está paranoico? Você está muito ansioso? As notícias estão te fazendo mal? Você precisa pensar nisso, se a máquina está funcionando direito, para depois você pensar sobre a própria quarentena em si. Primeiro você precisa pensar sobre o que é pensar e como você está pensando. Por isso que a grande questão é: quem é o ser humano? Período antropológico, como a gente já viu aqui, ó, tá? Algumas vezes eu vou ficar um pouco mais escuro, mas não tem problema. Isso aqui é o centro. Período antropológico. Por que antropológico? Porque é o período em que Sócrates vai fazer a grande pergunta. Não é uma invenção dele. Essa pergunta, né? Quem é o homem? Quem é o ser humano? Essa pergunta foi feita, ela estava na porta do templo de Delfos. Você imagina que havia um templo onde, né, segundo os gregos, ali os deuses falavam pelo oráculo, pelas mulheres, né? Geralmente era um grupo de sacerdotisas, de mulheres que, quando entravam em êxtase, elas falavam o que os deuses queriam dizer para a humanidade. Esses oráculos, né, as pessoas vinham de muito longe para conseguir ter acesso a esses oráculos. Eles respondiam sobre a vida, a morte, o que eu devo fazer. As pessoas perguntavam: o que eu devo fazer? Eu devo me casar? Será que eu devo entrar em guerra? Será que é um bom momento para isso? Né? Agora, nesse período que a gente está, a gente perguntaria para o oráculo: será qual é o próximo passo? O que a gente deve fazer? A gente deve se manter em quarentena? Eu acredito que sim. Mas o que o oráculo tem a dizer sobre isso? Agora, o interessante é que as pessoas vinham de muito longe para chegar até o oráculo, e quando chegavam até a porta, estava, né, da porta do templo, com filas muito grandes para conseguir falar com o oráculo, estava escrito: homem, conhece a ti mesmo. Ó viajante que vem de tão longe, né? Como quer conhecer outras moradas se não conhece a tua própria casa? Olha só que terrível. As pessoas viajavam, andavam muito, e a primeira coisa que elas viam escrito é isso: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses, conhecerás o universo e os deuses. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa é a grande questão aqui para Sócrates. Ele leva isso ao pé da letra e ele realmente vai tentar conhecer quem ele é. E aí eu pergunto para você, a gente começa aqui com uma pequena reflexão. Nessa aula eu poderia falar que ela é: quem você é segundo Sócrates. Quem você é? Há 3 respostas possíveis. Quem é meu aluno há mais tempo vai lembrar disso. Há 3 respostas possíveis. Há pessoas que vão dizer assim: eu sou o meu corpo. Eu sou isso aqui que você está vendo, professor. Isso aqui sou eu. Tem gente que vai dizer assim: não, eu não sou meu corpo, me desculpa, professor, mas eu sou mais, eu sou espírito, sabe? Eu estou além do corpo, né? Eu sou eterno. E tem gente que vai dizer assim: olha, nenhum nem outro, na verdade eu não sou corpo, espírito, eu sou a minha memória, o que eu faço, sabe? Eu sou a minha vida, a minha existência, é isso que eu sou, né? Eu sou as coisas que eu já fiz, que eu tenho na minha memória. Vamos lá, qual das 3 você acha que é a resposta certa para Sócrates? Pois é, a resposta certa é nenhuma das duas. Nenhuma das 3, né? Então vamos lá. Para Sócrates, você não é seu corpo. Isso é uma ideia muito limitada
A ideia de que você é seu corpo, você é muito mais que isso, né? Imagine, você é seu corpo, então se eu tirar um braço, você é menos você. Se eu tirar um braço de uma mão sua, você é menos você. Quem você é de verdade? Não pode ser o seu corpo, sem falar que isso levaria quase a um nazismo. Se você é seu corpo, a gente pode medir o tamanho do cérebro e fisicamente quem tem um problema físico aqui vai ser menos que o outro. Então, não, você não é seu corpo. Para Sócrates, isso é uma resposta muito, mas muito simplória para o que é o ser humano, né? Resposta número 2, para quem gostou aí da resposta número 2, né? Eu sou espírito, eu não sou corpo. Sócrates perguntaria, então o que é espírito? O que é espírito? Você é espírito, beleza, mas o que é espírito? Ah, não sei, eu não sei dizer. Então a resposta é eu não sei, né? Então não é uma boa resposta. Não é que Sócrates não acreditava que nós somos espírito, não, mas é uma resposta que a gente não sabe definir, então continua sendo uma não resposta. Terceira resposta que mais as pessoas gostam é a ideia de que você é a sua memória. Para Sócrates, não. Você não é a sua memória. Preste atenção. Você é aquele que cria a memória. Você não é as suas ações. Você é aquele que faz a ação. Beleza? Então, qual a resposta certa? Cara, é uma pergunta fantástica. Como Sócrates responde essa pergunta? Para Sócrates, você é a sua consciência. Preste atenção. Você é a sua consciência. O que isso quer dizer, professor? O que isso tem de tão fantástico? Vamos lá, tá? Na prática, é a consciência que olha para o mundo e pensa o mundo. Eu estou dizendo que para Sócrates você é a própria razão, o logos, o pensamento. Vamos lá. Se você tivesse nascido num país muçulmano, você provavelmente teria outro nome, teria outra história de vida, mas você continuaria sendo quem você é. Você só teria outro nome, outra história, mas a consciência seria a mesma com outras experiências. Né? Quando perguntam para o Mário Quintana, existe a alma? E o Mário Quintana responde, a alma dentro de você é isso que se pergunta se a alma existe. Repito, ó, a alma dentro de você é isso que se pergunta se a alma existe. A resposta, portanto, é você é a sua consciência. Se você entendeu isso, você entendeu Sócrates. Quer ver? Eu vou te dar um macete agora, vai ficar facinho. Porque a resposta é essa, tá? Você é a sua consciência. Agora eu fico mais escuro aqui, mas pelo menos você consegue ler aqui, ó. Você é a sua consciência. Se você entendeu isso, vou dar uma puladinha na história de Sócrates aqui. Como eu falei, não vou focar tanto nisso, né? Vamos direto à questão essencial de Sócrates. Esses pontos aqui é importante, às vezes até você copiar, porque esses pontos aqui é o resumo do que você tem que saber de Sócrates. Primeiro, ele é importante porque ele saiu da física e foi para o antropos. Parou de se perguntar sobre a natureza e começou a se perguntar sobre quem é o homem. Se ele perguntou quem é o homem, então a grande pergunta para ele, ó, uma responde a outra, tá? A grande pergunta para ele é: quem é você? Homem conhece a ti mesmo? Oráculo de Delfos, quem é você? E a resposta vem em seguida. O homem, essas são palavras de Sócrates, o homem é a sua alma. A alma do homem é a sua razão, a sua consciência, tá? Se você é a sua consciência, o que a consciência busca? Por natureza, a consciência busca a verdade. Então, para Sócrates, nós buscamos a verdade. Ele está batendo aqui de frente com os sofistas. Qual é a melhor maneira de buscar a verdade? É aí que eu vou fazer uma pausa para a gente voltar um pouquinho no slide aqui e eu explicar o que é ironia e maiêutica, o método socrático. Respondo, ou melhor, deixa eu voltar aqui, ó. Você é a sua razão, a razão busca a verdade. Mas qual a melhor maneira de encontrar a verdade? Ironia e maiêutica, ou seja, método socrático, tá? Vamos voltar um pouco aqui. Como eu falei, a história de Sócrates, ela é fantástica, tá? Quando a gente fala da história de Sócrates, especificamente a gente fala sobre o momento em que um discípulo de Sócrates, Xenofontes, se eu não me engano, deixa eu lembrar aqui, ó, se é Xenofontes mesmo. Isso mesmo, tá? Xenofontes, acho que nem tem aqui, mas é Xenofontes. Xenofontes é um discípulo de Sócrates. Deixa eu voltar aqui, eu estou muito apagado, né? Xenofontes é um discípulo de Sócrates que vai até o oráculo e pergunta para o oráculo: quem é o homem mais sábio de
toda a Grécia. E para surpresa de todos, o oráculo diz que o homem mais sábio de toda a Grécia é Sócrates. Por que para surpresa de todos? Porque hoje para nós, Sócrates é um grande filósofo. Mas na época, Sócrates era só o vagabundo da praça, tá? Ele é só o cara que ficava na praça incomodando as pessoas. Incomodando por quê? Porque, cara, ele andava descalço, né, com umas roupas de trapo, com um mendigo, ele já era um senhor de idade e ele andava incomodando os outros, porque as pessoas iam até ele, perguntavam algo, né? Ele não respondia, ele dava para a pessoa responder, mas até aí tudo bem. O problema é que ele também perguntava. Às vezes está passando um cara lá, um juiz, né? Isso está num dos livros do Sócrates. Um juiz está passando lá e ele pergunta: opa, você é juiz? Você é juiz? Então você sabe o que é justiça. Defina para mim justiça. E o pobre coitado vai tentar definir, e Sócrates acaba mostrando para todo mundo que o próprio juiz não sabe o conceito de justiça. Então a grande questão de Sócrates é que ele incomodava muita gente, ele vai ser até perseguido por isso, né? E ele não era bem visto. Quando o oráculo diz que o homem mais sábio de toda a Grécia é Sócrates, ele acaba fazendo com que o próprio Sócrates discorde do oráculo, né? Então o Sócrates vai dizer: não pode ser, cara, eu não sou o cara mais sábio de toda a Grécia, eu só sei de uma coisa, eu só sei que eu não sei. Sócrates, ele nunca cobrou pelas aulas, diferente dos sofistas, né? Sócrates, ele nunca cobrou pelas aulas que ele dava, porque ele acreditava que ele não ensinava nada. As pessoas, elas já tinham esse conhecimento dentro delas. O que ele fazia era só um processo de parto. E aí vem a palavra maiêutica. O que ele fazia era só provocar para a própria pessoa, com a cabeça dela, chegar às verdades que já estavam dentro dela, né? Então, Sócrates, ele diz: eu sou ignorante, eu não ensino as pessoas, eu sou ignorante, eu não posso ser o mais sábio. Ele vai falar com as maiores autoridades, os arquitetos, os engenheiros, as pessoas, os juízes, senadores, as pessoas que realmente seriam os mais sábios, porque é eles que organizam, é eles que gerenciam, vamos dizer assim, a cidade. Quando o Sócrates faz isso, ele acaba descobrindo que essas pessoas, elas não são sábias. Na verdade, essas pessoas são arrogantes, elas não sabem que não sabem. E ele acaba concluindo que ele é considerado mais sábio não por ser um sábio, mas por ser o único que sabe que não sabe. Entende isso? Que sabe que não sabe. Sócrates seria o único que sabe disso. Bom, a partir daí você já vai entender que ele acabou arranjando uma grande briga. Ele vai ser acusado de 2 crimes, na verdade 3, né? Mas juridicamente lá 2 crimes: corromper a juventude, né? E ser ateu. Mas o maior crime que ele foi acusado mesmo foi justamente de um certo desprezo que Sócrates demonstrou às autoridades, falando que elas são arrogantes, né? Sócrates acaba tentando se defender, ele mesmo vai tentar se defender. Isso está num livro fantástico chamado Apologia de Sócrates. Leia, aproveite a quarentena, leia a Apologia de Sócrates, um livro fantástico. E é um livro pequeno, um livro de bolso. Nesse livro, Sócrates, ele vai tentar se defender, só que ele é sincericida, então ele acaba ele mesmo se acusando. Ele é condenado à morte, né? Mas o juiz diz para ele: mas eu posso liberar você, Sócrates, você é uma pessoa bacana, uma pessoa boa. Para mim liberar você, eu só preciso que você negue tudo que você ensinou. E aí Sócrates faz esse ato heróico e dizer assim: não, eu busquei a verdade. O pouco que eu encontrei, né, pode não ser a verdade última das coisas, mas o pouco que eu encontrei é próximo à verdade. E eu realmente prefiro morrer do que mentir. Eu prefiro morrer do que não poder pensar com a minha própria cabeça. Olha que legal para você usar numa redação sobre liberdade de expressão, a história de Sócrates, porque ele realmente morre para poder falar a verdade. Sócrates, ele morre defendendo a ideia, frase de Sócrates: uma vida sem autorreflexão, uma vida sem reflexão, sem pensar com a própria cabeça, não merece ser vivida. Sócrates vai ser condenado a se matar, a beber cicuta, veneno, né?
Ele tem que fazer isso até mesmo, né? Sócrates tem uma história muito linda, eu não vou entrar em detalhes. Aqui você tem a imagem famosa, né, da morte de Sócrates. Aqui Sócrates falando suas últimas palavras, né? Segundo Fédon, os outros livros vão falar desse processo, o processo da Sócrates já para morrer, né? Sócrates já está próximo ao momento da condenação. Sócrates vai dizer: olha, é hora de partir, eu parto para a morte e vocês partem para a vida. Qual de nós dois parte para a melhor sorte? Isso é segredo, exceto para Deus. Toma a cicuta, o veneno, assim como quem estivesse saboreando um vinho, sabe? E a partir daí, Sócrates, depois de tomar o veneno, ele deita, todo mundo acha que ele morreu. Essa é uma história muito engraçada, porque Sócrates, ele faz muito piadas, mesmo em momentos trágicos assim. Sócrates volta, né? Todo mundo achando que ele morreu, e ele diz para os seus discípulos: olha, não quero morrer com nenhuma dívida. Quem pode matar o galo tal para um deus tal? Cara, Sócrates, ele passou um bom tempo dizendo que os deuses, né, não precisariam de um galo, por exemplo, que era uma tradição na Grécia Antiga. Um deus não ia precisar de um galo, né? Que era uma tradição na Grécia de que quando se morre se mata um galo não é o Coronte, eu esqueci, o deus que atravessa o barco lá pro Tártaro, né? Atravessa o barco do Tártaro, atravessa as almas no barco do Tártaro. E ele diz: mas um deus não precisaria de um galo. Mas como ele não sabe das coisas, ele, mesmo sabendo que isso não faz sentido, ele pede: alguém mata esse galo, porque vai que, né, que esse deus precisa desse galo. Ou seja, ele sempre abre para dúvida. Essa é um pouco da história de Sócrates. E só para a gente concluir Sócrates, concluir a aula dele e falar um pouquinho do método socrático. A grande questão de Sócrates está voltada ao método socrático, né? O método socrático é feito aqui em duas etapas. O método socrático é um método de conversa. Como eu falei, Sócrates ele não acredita. Eu fiquei mais escuro aqui, mas pelo menos você tem acesso à informação de maneira mais clara aqui, ó. Então Sócrates ele não acredita numa verdade que seja imposta. Por isso que ele nunca escreveu nenhum livro, porque ele não acredita que a verdade pode se adaptar a um livro. Um livro não dialoga com você. A verdade ela é viva, ela surge de uma provocação da razão. Se eu estou só falando para você anotar, eu não estou fazendo filosofia. Filosofia se faz num diálogo onde a sua razão é exercitada. Você não é tratado como um papagaio. Um método para que você aprenda a pensar com a própria cabeça. O primeiro é a exortação, tá? Ou seja, ele convida o interlocutor a buscar a verdade. É a exortação da filosofia enquanto jornada de sabedoria. O Sócrates, ele joga para você, né? Você é sábio. As pessoas chegavam e falavam: Sócrates, o que é liberdade? Ele dizia: eu não sei, eu sou ignorante, né? Diga você o que é a liberdade. Você talvez saiba, ele joga para você pensar a indagação, início de questionamento para tentar encontrar uma resposta. Se a pessoa fosse ela tentar responder, ela mesma com as suas próprias palavras, aí vinham os próximos dois passos, os mais importantes. O primeiro é a ironia. A pessoa dizia: liberdade é fazer o que eu quiser. Desde que eu não esteja fazendo mal a ninguém, é liberdade. E Sócrates, ironicamente, sem ser sarcástico, mas de uma certa ironia, ele concordava com a pessoa, mas ele mostrava um erro no pensamento dela de maneira sutil, que ela mesma percebia. Ela acabava percebendo que não sabia, ela achava que sabia o que é liberdade, mas não sabia, e a partir daí entra a última etapa. Aqueles que não ficavam tão ofendidos pela ironia iam para o processo de maiêutica, ou seja, eles junto com Sócrates, num diálogo, iam agora tentar encontrar o que é a verdade, juntos. Não Sócrates falando para você o que é a verdade, mas você junto com ele. Processo de maiêutica, a palavra mais importante que você precisa anotar aí são essas duas, tá? Quando eu falo de Sócrates, eu falo ironia, tá ligado à ideia de você mostrar a ignorância, só sei que nada sei, né? E maiêutica, que é o processo do parto. É a palavra mais importante aqui, o processo do parto, quando nasce a ideia. Por que o parto? Porque a ideia já está dentro de você. Só falta um ponto aqui,
Não vou entrar em tudo isso aqui, eu tenho um exemplo de diálogo, você vê lá no Prezi. Só falta um ponto para a gente terminar a nossa aula de Sócrates, que é a questão da ética racional. Ó, o método, portanto, é a ironia e a maiêutica, e a ironia está ligada a saber que não se sabe, a maiêutica que seria o processo do nascimento de uma nova ideia, né, num diálogo franco e racional. E por último, a ética racionalista. Por quê? Porque Sócrates acreditava em uma ética. Ele acreditava, Sócrates, que toda a verdade, o conhecimento, a sabedoria, ela já está dentro de você. Então, o senso de justiça também. Para Sócrates existe uma coisa dentro de você, que sabe o que é verdade e mentira. Tá? Essa coisa se chama consciência. Quanto mais próximo da sua consciência, mais próximo de quem você é, da razão, mais você vai saber o que é certo e errado. Quem está longe da sua consciência faz merda, porque faz atitudes movidas pela emoção, tem atitudes movidas pelo instinto. Agora, aquele que tem uma atitude movida pela razão, pela consciência, esse sim, né, vai fazer o que é certo. Então é uma ética, uma ideia de justiça que já está dentro de você, ligada à sua consciência. Sempre recomendo, um dos primeiros livros que eu li na filosofia, e recomendo muito, um livro muito bonito sobre o diálogo da alma, né, chamado Fédon, um livro onde Sócrates aqui vai conversar, ele já está dentro, já está condenado à morte, e todo o diálogo é feito dentro da prisão, sobre a vida, a morte, sobre se existe ou não alma. E eu vou deixar para vocês lá no meu Prezi, já está, você vai ter acesso a isso, que é um videozinho, né, que conta a história de Sócrates também. Foi um resuminho de alguns pontos dessa aula aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de Sócrates. Sócrates é um herói da filosofia. Vale a pena que vocês leiam Fédon, Apologia de Sócrates. Vai ajudar você a entender o peso que esse filósofo tem. Próxima aula de filosofia, nós vamos falar sobre quem? Esses dois caras, né, cara? A gente vai entrar no período ontológico e vamos falar sobre Platão e Aristóteles. Esses caras são o centro da filosofia. Beleza? Até nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.